Sul-Americana. Ô, Ricardo, quem que parou? Quem vai parar esse time do Flamengo aí? É difícil, Benja. Deixa eu falar uma coisa, Benja. Eu acho que tudo que o Zinho falou, assina embaixo, tem mais, tá? Tudo isso se deve a uma pessoa, chamada Jorge Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Tem clubes que têm dinheiro e não conseguem jogar. Tem clubes que têm dinheiro e jogador e também não conseguem jogar. Isso aconteceu muito no Brasil, tá? O Jorge Jesus, quando chega, ele muda mesmo. Esse patamar que a gente está falando, ele muda. Ele muda tudo isso, independente de contratações, tá? A gente está falando em contratações, mas eu não falo em contratações. Em primeiro lugar, quem ganha, Zinho jogou em grandes clubes, é a qualidade do jogador. A qualidade do jogador ela é fundamental, mas se não tem um grande líder, esse líder vem do seu treinador. Eu vou falar de um time que eu trabalhei e se tornou líder e foi campeão, o São Paulo. São Paulo, todo mundo falava que ele era um pé frio, o Brasil inteiro. A gente perde um título. Ponta, Tele. O Brasil Jô perde. Soares. Eu só queria falar isso porque é a verdade do futebol brasileiro. Porque agora todo mundo fica falando bonito, futebol do Brasil vive de resultado, aquilo que você fala, são vitórias. E é verdade. O Tele era considerado pé frio, não tinha ganhado nada na Copa e a gente vai decidir um título com o Corinthians e perde. Naquele ano, se o São Paulo tira o Corinthians, não tinha essa grandiosidade que foi o São Paulo. Porque o Tele era um cara que gostava de trabalhar e gostava de trabalhar com a garotada. Por que eu quero falar essas duas relações? A do Jorge Jesus é muito rápida. Jorge Jesus, o Tele precisou de um tempo. Um ano, perde um brasileiro. Não, ele é bom, vamos deixar. E aí a gente ganha em 91. E aí arranca para tricampeonato mundial. Então, isso é a paciência que o São Paulo tinha, que não tem hoje. Que não tem hoje. Antes tinha. O que é que acontece com o Flamengo? O Flamengo traz um treinador. Que tudo nele é muito rápido. E isso é o treinador, amigo. Todos os jogadores contratados, todos foram titulares. E todos jogando muito. E tem uma maneira de jogar que quando eu falei aqui, nos últimos 10 anos, eu tomei tanta porrada. Quando eu falei que nos últimos 10 anos, eu não vi um time brasileiro jogar como o Flamengo. Eu tomei porrada de todos os lados, amigo. Naquela declaração minha aqui. Você é idiota? Você escuta. Mas te digo mais, eu não sei se é 10 anos não. É mais. Eu já vi grandes times no futebol brasileiro. O meu São Paulo, que eu joguei, não tinha esse... É um outro momento, não tinha essa intensidade de jogo. O São Paulo o Flamengo pegou uma maneira de clubes europeus. O que é? Jogadores de frente saberem marcar os jogadores que saem jogando de trás. Isso é futebol europeu. E ele trouxe isso para aqui com a qualidade dos jogadores brasileiros. Por isso que o Flamengo, e te digo mais, esses jogadores do Flamengo, eles têm fome de títulos. Isso é o treinador. Isso o Tele passava pra gente, quando a gente ganha o brasileiro, depois eu fui embora, passava pros jogadores. Aí você me pergunta, vai até quando? Não tem limite. Te digo mais, se o Flamengo fizer um grande jogo quarta-feira, conseguir uma boa vitória, se você pegar os jogadores do Flamengo e dizer quem quer jogar sábado, todos vão querer jogar, Zinho. O Flamengo hoje, ele joga de uma maneira, que mesmo não estando bem fisicamente como o Atlético se apresentou muito antes, poderia estar voando. Mais do que o Flamengo. Mas jogou pouco, né? Não, jogou pouco, mas isso é o a estratégia dele. Estratégia do Atlético, é não jogar o campeonato. Então, poderia jogar mais. O que é que fez o Flamengo? Não. Quando o Jorge Jesus dá aquela declaração, foi interpretado mal. Ele podia até ter mudado, mas foi interpretado. É claro, eu não tenho tempo. A minha base vai ser o Campeonato Carioca. Então, tudo que ele falou, ele tem razão, sim. Agora, o Flamengo tem uma maneira de jogar. Só tem um time que talvez hoje possa igualar o Flamengo. Eu sempre digo, pelo tempo, é o River da Argentina. Pelo tempo e o treinador que se tem. O Flamengo hoje tem os melhores jogadores e tem uma coisa que aqui tem, ó, muitos títulos brasileiros, mundial, tudo aqui. É a sede do jogador querer ganhar título. E eu sinto isso nos jogadores do Flamengo. Sabe quem implementou isso? Não é a torcida do Flamengo. Outro dia você estava falando aqui, essa torcida do Flamengo, beija, eu joguei lá. Ela é assim sempre. Só que agora eles estão ganhando, então é mais. Ela triplica. Perguntazinho quantos jogos ele foi lá. A torcida vai, a torcida busca. Agora, o que Jorge Jesus fez com esse Flamengo não tem limite. Isso é uma opinião minha, não tem limite. E se tornou o maior treinador da história do Flamengo. É. Isso eu tinha falado ano passado já. Ele conseguiu em 6 meses ser o maior da história do Flamengo. Não tem maior que ele lá, não.